é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Bravo, racha. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em sentar, pedindo pix pros caras que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em sentar, pedindo pix pros caras que é bigode.